Como tocar na provisão de Deus. O que quer que seja que você receba de Deus, deve ser recebido primeiramente no coração. Amém? Deve ser recebido no coração. No livro de Romanos, capítulo 10, amém? Vou lá com você, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 8. Versículo 8. A palavra do Senhor nos diz que a fé, a palavra, ela é recebida primeiramente no coração. Então, a fé, né, que vem pela palavra de Deus, ela é recebida primeiramente no coração. Para quê? Para que não haja dúvida. Amém? Para que não haja dúvida. Por isso, quando uma pessoa ela recebe a palavra, entendeu? E essa palavra fica apenas na mente dela, ela vai duvidar. Com certeza ela vai duvidar. Entendeu? Vai oscilar, né? Ora crê, ora não crê. Mas quando é recebida, a palavra de Deus é recebida no nosso coração, é diferente. Entendeu? Por isso que a palavra de Deus, ela afirma, por isso que a Bíblia afirma que a palavra, ela está na nossa boca, porque está no nosso coração. Amém? Porque está no nosso coração. É tão tanto que receber é uma coisa, você ouvir é uma coisa, entendeu? Agora, você receber e falar ela é outra, né? Falar dessa palavra é outra coisa, né? Capítulo 10, versículo 8 em diante, né? Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé. Está se falando, a Bíblia está dizendo, está se falando a palavra da fé que pregamos, né? Que pregamos. Então, o que quer que eu ouça da palavra de Deus, eu tenho que receber, essa palavra tem que ser recebida no meu coração. Amém? Então, como tocar na provisão de Deus? Como é que eu posso tocar naquilo que Deus já prometeu para mim? Entendeu? Novamente, eu vou repetir, ó, o que quer que seja que você receba de Deus, deve ser recebido primeiramente no coração. Entendeu? O coração humano, entendeu? O coração humano é o espírito. Então, a provisão de Deus, através da fé, né, ela é recebida no coração. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Pois ele, Jesus, fez-se pecado por nós, aquele que não conheceu o pecado, para que pudéssemos ser feito a justiça de Deus por nós. Entendeu? Então, ele se fez pecado para que nós pudéssemos se tornar a justiça dele. A justiça dele. Ele é a justiça. Então, ele se fez pecado por nós. Ele não conhecia pecado, para que nós pudéssemos ser feito a justiça de Deus por meio de Cristo, amém? Então, Deus, ele já proveu para nós a abundância em todas as áreas, entendeu? Agora você fica imaginando, né? A palavra de Deus diz lá em Isaías 53, versículo 4 e 5, né? Que ele levou na cruz nossas dores, nossas enfermidades. Aí você diz assim, bom, logo a princípio, né? A pessoa diz assim, eu não sei se realmente isso é verdade, mas eu vou crer, porque é a palavra de Deus, entendeu? É a palavra de Deus, eu não sei se isso vai funcionar na minha vida, mas eu vou experimentar, eu vou crer, entendeu? Eu vou continuar acreditando nessa palavra, entendeu?
E você vai forçar, lembra? A palavra de Deus nos diz que ela é a semente, nosso coração é a terra. Então você vai forçar o teu coração a receber essa palavra, acreditar nela, entendeu? Até o ponto que não haja mais dúvida. Porque a palavra de Deus, nós precisamos ter um convívio com ela, entendeu? Nós não podemos apenas ler a palavra, nós não podemos apenas, eu li a Bíblia de ponta a ponta. Tem muita gente que lê a Bíblia de ponta a ponta, mas não vive a palavra, entendeu? Então, ler a sua Bíblia é uma coisa, entendeu? E você crer nela, você ficar com ela é outra, entendeu? Para você poder ver o que está escrito nela, você poder usufruir, entendeu? Usar. Amém? Então, a provisão de Deus, através da fé, né, ela vem pela palavra de Deus nos nossos corações, amém? E a fé, ela vem pelo ouvir. Então, pois ele, Jesus, 2 Coríntios 5, versículo 21, Jesus se fez pecado por nós, aquele que não conheceu o pecado, para que pudéssemos ser feito a justiça de Deus. Então, Deus, ele proveu para nós a abundância em todas as áreas, amém? Pela vida de Jesus na cruz do Calvário. Ele proveu a abundância em todas as áreas, não só no sentido material, mas também no sentido espiritual, no sentido físico, no sentido alma. Ele proveu para nós o domínio próprio. Ele proveu para nós a alegria, ele proveu para nós a paz, ele proveu para nós. Você tá entendendo? E às vezes nós buscamos mais a resolução de um problema que tá assim na vista da gente, né? Nós temos mais o cuidado de resolver, buscar, clamar a Deus por isso, do que o cuidado de resolver problemas na nossa alma, né? Resolver problemas no nosso espírito, por exemplo, a dúvida, o medo, entendeu? A insegurança. Porque aí quando vem as lutas maiores, aí a gente vai provar mesmo a nossa fé, né? Então, por causa da fé, olha só, por causa da fé, você fala palavras que vêm que vem à existência, entendeu? Então, por causa da fé, você vai falar palavras que vêm à existência, entendeu? A existência das coisas que Deus já prometeu. Você está entendendo? Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 1, Deus ele declarou, né? Ele declarou a palavra e veio a existência da luz, né? O que havia naquele momento, quando você lê em Gênesis 1? Havia trevas, mas Deus ele não olhou para as trevas e nem mencionou as trevas. Ele mencionou o que ele queria ver. Então, por causa da fé, você fala palavras que vêm à existência das coisas que Deus já proveu para mim e para você. Então, à medida que você se enche do conhecimento de Deus pela palavra, veja só, à medida que você se enche do conhecimento de Deus pela palavra, entendeu? Uma imagem vai se formando dentro de você. À medida que a gente se enche da fé pela palavra de Deus, entendeu? Uma imagem ela vai se formando dentro da gente. E a gente vai expressar, você vai expressar com palavras essa imagem. Glória a Deus. Eu vou daqui a pouco no hospital, né? Então eu vou olhar o doente, vou chegar diante do doente. Ele tá ali falando que tá doente, entendeu? Mas eu não vou ajudar ele a falar que está doente. Pelo contrário, eu vou chegar lá com a palavra, com a certeza, com a convicção. Isto é a fé, amém? A convicção, por quê? Por causa do conhecimento que eu tenho da palavra de Deus. Olha a necessidade que o povo de Deus, né, a igreja, tem que ter da palavra de Deus. Nós temos uma necessidade da palavra, de conhecer, de buscar. Por isso que Jesus disse, né? As palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Por isso que ele disse para as pessoas ali, ele disse assim, mas a questão é que vocês não creem, alguns de vocês não creem.
Então, quanto mais nós nos enchemos da palavra de Deus, mais confiança nós vamos ter nela. Entendeu? E aí eu vou chegar ali pro doente, eu já vou chegando, né? Eu já vou declarar a palavra. Você tá entendendo? Isso vai fazer com que aquela pessoa, ela receba. Isso é o plantar. Lembra que Jesus falou, o semeador saiu a semear. Eu não sei como está aquele coração, mas eu tenho que semear a tempo e fora de tempo. Eu tenho que pregar em tempo e fora de tempo. Para que aquela pessoa ouça a palavra, receba, e ela que vai resolver se ela vai ceder o coração ou não. Entendeu? Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus ela não volta vazia. Então, à medida que você se enche do conhecimento de Deus pela palavra, né? Uma imagem se forma dentro de você e você a expressa com palavras. E essas palavras, né? Essas palavras, elas definem o seu sucesso. Elas definem o que você precisa. A promessa de Deus. Elas definem aquilo que você expressa com a sua boca, vai definir o que você vai ter. Amém? O que você vai ter de Deus. Por isso as mensagens, né, anteriores, não é verdade? Você pode definir teu sucesso. Você pode definir o teu sucesso, eu posso definir o meu sucesso ou o meu fracasso. Eu, hein? Não vou definir fracasso coisa nenhuma, eu vou definir o sucesso que Deus tem para mim. Glória a Deus. Eu não vou nem querer arrumar o meu sucesso. Não, eu vou definir exato o sucesso que Deus tem para mim, completo. Glória a Deus. Amém, querido? Então, veja só. Agora, eu quero que você vá comigo em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Amém? Hebreus 11, versículo 1. A Bíblia diz que a fé é a evidência e a substância das coisas. Amém? A fé é a evidência e a substância das coisas. Eu vou ler com você Hebreus, tá? Versículo 1. Hebreus 1. Tá? Hebreus capítulo 1. Ou seja, capítulo 11, perdão. Hebreus 11. Não é Hebreus 1 não, tá? Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza, amém? De coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Olha, veja bem, a fé é a evidência e a substância, né, das coisas não vistas. Então, a fé é a certeza de coisas que se esperam e ou seja, a convicção de fatos que se não veem. Em algumas Bíblias, né? A convicção de coisas que não são vistas. Entendeu? Como assim? Por que não é vista? Porque nós não temos luz suficiente para projetar a imagem dessas coisas. Você entende? Então, a fé já está, a palavra de Deus já está dizendo que a fé é a certeza, a convicção de coisas que a gente não vê. Entendeu? De coisas que a gente espera e que a gente não vê ainda. Entendeu? Então, e por que não vê? Porque não tem luz suficiente. Aquilo que você não vê, porque você não tem luz suficiente. Eu não tenho luz suficiente para ver. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é luz. Ela é luz. Olha a importância de você ter a palavra de Deus. Para que você vá além da fé. Amém? Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 3, né? A Bíblia diz também que ele já proveu para nós, segundo a Pedro, capítulo 1, tá? Ele já proveu para nós todas essas coisas. Tudo que nos diz respeito à vida, tudo que nos diz respeito à mudança de vida, né, em Cristo, foi ele que proveu para nós, tá? Segundo a Pedro, capítulo 1, ele já proveu. Agora, o nosso dever é buscar o conhecimento dessas coisas. Como eu busco o conhecimento e o entendimento, né, da palavra de Deus? Deixa eu ver, 2 Pedro, capítulo 1. Tá?
Tô chegando lá. Versículo 3, tá? Vou achar aqui. Capítulo 1, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas. Glória a Deus, aleluia. Pelo divino poder de Deus, Ele nos doou, Ele nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Como assim? Pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Amém? Então, Hebreus 11 diz que a fé é a certeza, é a convicção de coisas que a gente espera, entendeu? Que a gente não conhece, que a gente tem esperança, entendeu? Mas que a gente ainda não conhece, entendeu? É a certeza daquilo que a gente não conhece. E por quê? Das coisas que não são vistas. E por que não são vistas? Porque a gente ainda não tem o conhecimento, a gente ainda não tem a luz, entendeu? A luz é a palavra, vem pela palavra. Por isso nós vamos precisar ter mais fé. Porque a fé é a certeza disso. A fé é a certeza. Aí depois você vai ver, né, nesse mesmo capítulo, as pessoas que venceram, né? Que chegaram lá, que viram todas as coisas que Deus prometeu a eles, eles viram pela fé. Ninguém estava vendo, mas eles estavam vendo. Entendeu? Trazendo para a igreja primitiva, até nós aqui agora, vamos lembrar o exemplo de Estevão, né? Será que alguém se doaria como Estevão, dessa maneira, se doaria a ser apedrejado? A igreja primitiva se deixaria ser levada à arena de leões? Entendeu? Você está entendendo? Você aceitaria pregar o evangelho para quem vem te maltratar? Entendeu? Isso é fé, é a fé. Você permaneceria, entendeu? Orando e acreditando na cura, né? No milagre que Deus já prometeu para você e sem demora você vai receber, mas enquanto você não recebe, você continuaria acreditando, ainda que o mundo inteiro está dizendo o contrário. Você está entendendo? Então a fé é isso, a fé é a convicção de algo que você ainda não viu, entendeu? De algo que a gente espera, entendeu? Que a gente ainda não viu. Por exemplo, eu não vejo meu salário no final do mês, mas eu tenho contas para pagar. Você está entendendo? Então, há alguns tempos atrás, vamos supor, anos atrás, eu tinha mais medo disso do que hoje. Aí você pode perguntar, mas por que você não tem tanto medo hoje? Você tem tanta convicção hoje, entendeu? Por quê? Por causa do aumento das palavras de Deus no meu coração. É assim também com você. Glória a Deus, é só querer. Amém? É só decidir. Então, por isso, 1 Pedro, capítulo, está escrito, visto como pelo seu divino poder, no seu, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida. Quantas vezes essa fé na minha vida foi repartida com aqueles que eu amo? Entendeu? Não estou nem falando a igreja, né, que nós amamos também, mas estou falando as pessoas assim da família, de chegar e dizer, olha Leia, olha Aloísio, ora por isto, entendeu? Eu preciso tanto da oração de vocês. E a gente orar e a coisa acontecer. Esse dia nós chegamos numa casa, você vê, não é nem da nossa família, né? Fomos visitar um senhor que ele estava com problemas seríssimos, já tinha o quê? Quase um mês que ele não fazia as necessidades dele, ele estava acamado, entendeu? E aí a gente orou, a mente dele, ele não conseguia lembrar das coisas, porque ele teve um AVC. A mente dele também, entendeu? Ele não se movia numa cama, entendeu? E aí, essa última vez que a gente foi, a esposa dele como testemunha, contando,
Olha, eu não preciso mais dar remédio para ele fazer as necessidades dele. Nunca mais eu dei remédio para ele, pastor. E ele sentou, conversou, falou, lembrou do passado, entendeu? Ele não reconhecia as pessoas, entendeu? Ele não sentava, ele não se movia, ele não falava, entendeu? Ele não ouvia, entendeu? Ele não se comunicava. Por quê? Porque ele teve um AVC e as consequências dessa enfermidade, desse mal, deixou ele paralisado, entendeu? Então, o que que acontece? A tua fé, ela é repartida com outros. Vai lá e é repartida, eu digo assim, para os milagres, para acontecer os milagres na vida de outros. Amém? Para fazer com que outros também queiram o que você tem. Essa é a razão porque Deus, ele nos dá, ele diz que nós somos luz, né? Amém? Nós somos luz da terra, nós somos sal na terra. Glória a Deus. Então, o que ele te dá, o que ele faz na sua vida, não é só para você. Quando ele fala que nós somos luz, ele diz também, lá em Mateus capítulo 5, né, versículo 14 em diante, ele diz que não se pode esconder uma luz, né, que se acende, não se pode esconder num esconderijo, debaixo de um alqueire, debaixo de uma mesa, debaixo de alguma coisa. Não, ela está para alumiar as pessoas. Amém? Glória a Deus. Para estar diante das pessoas que necessitam dessa luz. Então, a luz é a palavra de Deus que está em mim, está em você. Então, quanto mais da palavra de Deus em nós, mais luz nós vamos ter. E mais coisas invisíveis. Meu Deus. Mais bênçãos. Como ele diz aqui, ó. Ele nos doou. O que que ele nos doou? O que que Deus nos doou? Visto como pelo seu divino poder, né, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo. Amém? Então, essas coisas que Deus nos doou, que Deus nos deu, não basta a gente abrir a boca, não, Deus já me abençoou com toda sorte de bênção. Nós temos uma responsabilidade de trazer à vista, de trazer à realidade todas as sortes de bênçãos de Deus para nós. Temos essa responsabilidade. Como assim, pastora? Está escrito que essas bênçãos que foram doadas, elas vão vir para nós pelo conhecimento completo daquele que nos chamou, pelo conhecimento de Deus. Então, entende? Porque não basta a gente ler a Bíblia de ponta a ponta, entendeu? Conheça o autor da Bíblia. Nós precisamos conhecer o autor da palavra. E para conhecer o autor da palavra, precisamos entender, compreender a sua palavra. A sua palavra. Até ao ponto de que ela venha se fundir ao nosso espírito. Glória a Deus. Então vamos lá, ele diz que ele já doou para nós. Olha só, essas coisas foram doadas. Que coisas? Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida. Eita, olha aí. Todas as coisas que conduzem à vida. Quer mais? Está completo aqui. É o que ele fala em Efésios 1:3. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Que bênção? Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Amém? A misericórdia, a bênção do Senhor, as bênçãos do Senhor foram doadas. E elas só vão ser vistas por mim e por você. Eu só vou poder usufruí-las, viver essas bênçãos, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Sabe, queridos, queridas, meditar na palavra de Deus, representa você procurar a glória, né? E as virtudes de Deus. Amém? Você procurar Ele. Você procurar se relacionar com Ele. Entendeu? Então a fé, e quando você chega nessa fé, que é a convicção, é a certeza de coisas que ninguém viu. Lembra? 1 Coríntios 2, né?
O que o olho não viu, o que não desceu ao coração humano, é isso que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Oh, meu Deus, que bênção, né? Então, é a mesma coisa aqui em Hebreus. Então, quem tem a fé mesmo, que vem da palavra de Deus, né? Vai ter a convicção, meu Deus, vai ter a convicção de coisas que ele não vê. Aí ele chega diante do doente, o médico está dizendo assim, ó, vai morrer, só está esperando a morte. Aí quem tem a convicção das coisas que outros não veem, as coisas que Deus já nos deu, você vai chegar lá e você vai dizer assim, não, ele vai viver sim. Ele vai viver. Em nome de Jesus. Vai fazer igual Davi, né? Olha só, igual Davi. Davi chegou e viu o exército ali sendo humilhado por Golias, né? Porque Davi já vivia, ele tem uma vivência com Deus. Então, na medida que o crente, na medida que nós, que você tenha uma vivência, tem uma vivência com Deus, meu Deus, experiências com Ele, você vai querer passar essa experiência para outros. E Davi chegou, não, eu já vejo a cabeça desse gigante no chão, já vejo esse problema resolvido, entendeu? Então a fé é a firme certeza, a convicção, meu Deus, de coisas que se espera, a convicção, a certeza de coisas que a gente não vê, que não são vistas. Por que não é vista? Porque falta luz. Falta luz. E se você tem essa luz, você vai ver o que outros não veem. Amém? E ainda vai ajudar outros a terem a luz também, que é a palavra. A luz é a palavra de Deus. Amém? A fé vem pela palavra de Deus, né? Então, se você chega a enxergar coisas que ainda não existem, entendeu? Eu chego a enxergar o salário, meu salário no final do mês. No final do mês. Essa semana passada, né, o pastor Luiz, nós sentamos numa mesa, a gente senta sempre numa mesa, ó, nós precisamos de tanto para quitar todos os compromissos e não ficar devendo no outro mês. Precisamos de tanto. Quanto? Meu Deus, era um valor bem considerado, entendeu? Já dá assim um tremor lá dentro da gente, né? Você tá entendendo? Que a gente vive pela fé. E aí o que acontece? Aí a gente profetiza e começa a declarar, e Deus começa a abençoar, e o dinheiro começa a chegar. Amém, glória a Deus. O dinheiro começa a chegar. E chega no final do mês, o que tá pago? Tudo pago. O que tá devendo? Nada. Glória a Deus. É assim que Deus trabalha. Amém? Então, por quê? Porque a gente declara assim, não, Filipenses 4,19. Ele me supre, ele me enviou, ele vai me suprir. E isso não tem um dia, 2 dias, não. Tem mais de 30 anos. Vamos botar 31 anos. Nós temos 31 anos no ministério. São 31 anos supridos de uma maneira extraordinária por esse Deus que não falha, por esse Deus que o salmista Davi disse, ele é o meu pastor e nada me faltará. Hoje essa palavra está na minha boca, está na sua boca. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. Amém? Ele é o meu pastor para mim e para aqueles a quem ele me enviou. Glória a Deus. Então, fé é a evidência, é a substância das coisas não vistas. Porque não é vista? Porque não temos luz suficiente para projetar a imagem. Na medida que você tem a fé na palavra, vai se formando uma imagem. Você vai buscando a palavra e a imagem vai se formando dentro de você. E o que você tem que fazer? Você vai expressar essa imagem. Como? Com palavras. Porque você recebe a palavra de Deus no coração e você traz a evidência dela pela boca. Pela boca. Deus diz que a fé, ela sai pela boca. Entendeu? Então, você traz a evidência dessa imagem, daquilo que Deus projetou para você, daquilo que Ele tem para você. Você adquire ela no coração, na medida que você come da palavra. Você vai adquirindo a imagem, a bênção. Eu vou adquirindo a imagem do meu salário. Eu vou adquirindo. Kel, vamos orar aqui. Eu chamo a Raquel, né? Kel, vamos orar aqui. Aí eu começo a profetizar, Senhor, olha, eu tenho isso para pagar. Mas eu já declaro, está escrito na sua palavra.
Antes que Satanás chegue diante de mim e diga assim: e aí, você não vai ter para pagar, ih, você não tem condição de pagar, ih, olha aí, agora você está doente, aí você não tem condição né, de estar bem, estar curado, como é que você vai fazer? Aí eu abro a minha boca e eu já declaro: Jesus Cristo já levou na cruz minhas dores, minhas enfermidades, pelas pisaduras de Jesus eu sou sarada. Olha aí, saiu pela boca a minha fé. Amém? E as palavras que saem são elas que vão se estabelecer no meu dia a dia, na minha vida. Amém? Na vida dos meus filhos, na vida dos meus filhos, na vida do meu esposo, na vida do no meu casamento. Amém? Glória a Deus. Tem pessoas que às vezes elas acordam com um sonho apavorante e elas já acreditam que aquele sonho vai se concretizar na vida delas. Se elas tiverem um sonho, é para que elas abram a boca de manhã cedo. A primeira coisa que elas vão falar é: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é quem me supre, Ele supre todas as minhas necessidades. E você vai falando: eu e minha casa servimos ao Senhor. Olha aí, abra sua boca e fala o que Deus projetou dentro do teu coração. Não o que o diabo projetou, mas o que Deus projetou pela palavra dele. Amém? Então, faça isso também. Então, ele diz aqui, ó. Então, a palavra de Deus diz aqui, ó. A fé, né, é a certeza, é a convicção de coisas que não se vê. Entendeu? Então vamos ter mais fé, vamos buscar mais da palavra para a gente ter mais fé, porque é a convicção. Vai te levar a uma convicção, uma certeza. Ninguém vai poder te parar. Entendeu? Mesmo que dizem o contrário, não vai influir nem contribuir naquilo que você já determinou, que você já disse, está escrito, igual Jesus lá no deserto. Amém? Igual Jesus lá no deserto. Satanás falou, mas ele também disse, está escrito. Jesus também disse, está escrito e pronto. Amém, glória a Deus. Aí você vai voltar novamente naquela situação, já está resolvida, porque você disse, né? Então, por que que nós não temos? Por que que nós não vemos? Por que a Bíblia diz que coisas que não se vê? Porque falta a luz, luz, é necessária a palavra. Amém? Suficiente para projetar a imagem daquilo que Deus já nos deu. Vamos lá. Se você não pode ver algumas coisas, é porque não tem luz suficiente ou porque está longe demais. E que luz é essa? A luz da palavra. Você quer ver? No livro de Salmos de número 119, versículo 130. Salmo 119, versículo 130. As palavras dão luz. Nesse salmo está escrito assim, ó. A entrada das tuas palavras me dão luz. Amém? Então o salmista Davi está dizendo assim, ó. A entrada das tuas palavras em mim, Senhor, me dão luz, me dão entendimento, me dão sabedoria. Entendeu? Você entende? Olha como é preciosa a palavra de Deus. Se você tem tanta coisa para fazer hoje, tem tantas atividades para fazer hoje, no final das contas, no final do dia, você vai coloque isso no papel. Olha, eu fiz isso, 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 isso. Ah, mas eu passei 2 horas na presença do Senhor. Eu estava orando, eu estava ouvindo a palavra de Deus. Você pode ter certeza que de todas as coisas que você fez hoje, a melhor coisa foi esta. Foi isso que Jesus falou para Maria e Marta, né? Entendeu? Principalmente para Marta, entendeu? Então, a entrada das tuas palavras, o salmista Davi está dizendo no Salmo de número 119, versículo 130. A entrada das tuas palavras dão luz, me dão luz, amém? Então, as palavras, elas dão luz. Quanto mais palavra você tem, né, sobre um assunto, glória a Deus. Ah, meu problema, minha situação agora é com relação ao meu dinheiro, com relação às minhas finanças. Ah, as coisas estão tão difíceis. Olha, fui no mercado e as coisas estão lá caríssimas e eu não tenho, meu dinheiro não é suficiente, não está suficiente para suprir. Aí começa a gerar uma dor de cabeça, começa a gerar um estresse, uma irritação. Você sai chutando, né, as coisas, sai com raiva, chateado, porque o dinheiro não tá dando. Gente, por causa do dinheiro as pessoas fazem tanta coisa errada, né? Entendeu? Por causa da falta do dinheiro. E é simples. Hã?
Às vezes as pessoas têm até o quadro lá na parede, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Lembra antigamente as pessoas tinham os salmos na parede, mas não tinha no coração. Mas a palavra de Deus é para estar no meu coração, é para estar no teu coração, para te trazer paz. A entrada das tuas palavras me trazem paz, me trazem luz. Amém? Então, o que você vai fazer? Se estressar com a falta, com a necessidade, com uma dor, com um problema? Não, corra para a palavra de Deus. Então, quanto mais palavra você tem sobre um assunto, mais luz você terá, né? Você terá. Você vai entender essa palavra. Quanto mais você buscar dela, mais você vai entender. Fé é a substância das coisas. Fé é a certeza, é a convicção das coisas que não se vê. Marcos 11, versículo 24. Vamos lá. Marcos 11, versículo 24. Então, fé é a convicção, é a substância. Vamos ver? Nós vimos isso em Hebreus, né? Mas vamos ver Marcos também. Olha o que diz Marcos, capítulo 11, versículo 24. 11:24. Que bênção, gente. Olha só. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, olha a condição aqui, ó. Crede que recebestes. Lembra que a fé é a convicção de fatos que não se vê? Então, se a Bíblia diz, se você orou, você pediu, e você conseguir crer, e a Bíblia diz, ó, crede que recebestes, e será assim convosco. Então, vai ser da forma que você creu, vai se concretizar. Entendeu? A questão é que a gente ora, a gente não vê o milagre acontecendo, a gente quer ver para a gente poder crer, né? Esse é o problema. Mas tudo isso é a falta da palavra. Pessoas que querem ver para crer é porque não tem luz suficiente, não tem palavra suficiente. Davi, ele não viu, ele não chegou e viu o problema resolvido, ele chegou para resolver o problema. Pessoas que têm fé suficiente, que têm a palavra, mais da palavra de Deus, que têm luz, sabe o que elas fazem? Elas são pessoas que resolvem problemas. Elas resolvem, elas estão só para resolver. Elas não estão para causar, elas estão para resolver. Entendeu? Tremendo isso, né? Eu quero isso para mim. Glória a Deus, e você quer também para você. Então, quanto mais palavra você tem sobre um assunto, mais luz você terá, né? Se entendê-lo, né? Se você entender esse assunto, essa palavra. Então, fé é a substância das coisas. Marcos 11, 24. 2 Pedro 1, né? Versículo 3 a 4. A gente viu lá, né? À medida que você continua meditando a palavra, você recebe a mesma imagem dela dentro de você, né? E um dia ela se torna viva dentro de você. Olha aí, você medita, eis a razão porque Deus falou para Josué: medita nela, meu filho, dia e noite. Não se aparte dessa palavra, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Então, duas coisas, ele precisava meditar nela e ele precisava falar. Porque Deus disse que não se apartasse da boca dele o livro desta lei. Ele precisava falar. Então, de acordo com o seu divino poder, nos deu todas as coisas que conduz à vida e piedade. 1 Pedro, tá? 1, do 3 ao 4. E piedade, através do conhecimento dele, que nos chamou para sua glória e virtude, pelas quais nos são dadas excedentes, ou seja, excelentes, grandes excedentes mesmo. A palavra é excedentes, coisas que excede o nosso conhecimento. O que quer dizer excedente? Que estão além do nosso conhecimento. Então, a fé vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Exemplo, só dando um exemplo, né?
Só dando um exemplo do conhecimento. Você que sabe dirigir, né? Eu sei dirigir. Você que sabe dirigir. Você vai dirigir seu carro, você tem tanto conhecimento, aonde você vai chegar com ele, você tem tanto conhecimento e vai embora, entendeu? A não ser que você esteja devendo algumas parcelas, né? Aqui no Brasil é uma parcela, né? Você fica devendo uma parcela ou aliás, o seu IPVA, né? Você está devendo o seu IPVA, o documento do carro. Você está devendo, você não vai se atrever, né? Pegar o carro para dirigir. Mas você tem conhecimento, entendeu? Para dirigir. E aí, se o carro tá tudo ok com ele, você vai sair naquele carro, e vai dirigir ele por causa do conhecimento que você tem. Assim também é a palavra de Deus dentro de nós. Ela vai nos dirigir, ela vai nos levar e você vai ser dirigida por aquilo que você tem de conhecimento da palavra de Deus, entendeu? E aí você vai ser abençoado, outros vão ser abençoados através de você. Eita, que bênção! Amém? Glória a Deus. Então, olha só, a lei, olha só, na lei, a lei, ela era como um professor, entendeu? Na lei. Você tem que fazer, você tem que agir. Entendeu? Ela te levava a uma aliança maior, mais excelente com Deus, certo? Naquela época, a lei. As pessoas andavam pela lei, tinham que andar pela lei para elas poderem ser levadas a uma aliança melhor com Deus. Hoje é a fé. Amém? A lei, ela é a fé. A lei é a fé. Deus, não é que Deus diz isso para nós? Hebreus capítulo 10, versículo 38, ele não diz isso? O que ele diz? Ele diz assim, o meu justo viverá pela fé. E se ele não querer viver, se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Eita, olha aí. Então a lei era como um professor que levava as pessoas a uma aliança maior com Deus. Mas hoje é a fé. É a fé que nos conduz a uma aliança maior com Deus. Amém? Então, veio a fé, né, para nós. E você não precisa mais ficar debaixo desse professor, né, a lei. Eu tenho que fazer. Não, se encha da palavra de Deus. Tenha luz. A Bíblia diz lá no Salmo de número 119, versículo 130, né? Ele diz o quê? A entrada das tuas palavras me dão luz. Eita, que bênção. Glória a Deus. Então, quanto mais a palavra de Deus entra em nós, mais você tem luz, mais você vai estar firme na sua fé. Entendeu? E você não precisa mais ficar debaixo desse professor, né, chamado lei. Amém? Agora você vai andar com Deus pela fé. Ele diz que aquele que se aproxima dele é necessário que ele crer que ele existe e que ele é galardoador, ele é presenteador daqueles que o buscam. Amém? Você vai andar debaixo de uma nova aliança. Amém? A aliança da fé. Glória a Deus. É pela fé. Ele diz assim: o meu justo viverá da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Glória a Deus. Entendeu? Então a fé ela vai te trazer a imagem. Ela vai fazer com que a imagem da palavra de Deus venha para você. Olha só, entendeu? A fé é o professor para trazer a imagem das coisas prometidas, entendeu? Ao foco, ao teu foco. Então, quando a fé, a imagem, né? Vamos falar da imagem. Você tem a fé na palavra e logo você projetou uma imagem. Essa fé a imagem está dentro de você. Então, essa imagem, ela é aperfeiçoada no teu espírito, no teu interior, no teu espírito. E você vai se mover para um plano mais elevado. Para um plano mais elevado. Por isso que as pessoas vão te achar esquisita. Entendeu? Então agora você conhece além. Entendeu? Você conhece além da dúvida, além do medo, entendeu? Além do que as pessoas pensam, entendeu? E você não vai estar mais lutando com a fé, ora você crê, ora você não crê, não. Entendeu? Nesta área da fé, a luta acabou, entendeu? E você vai ser levado, entendeu? Aonde a fé, entendeu? E o conhecimento da palavra de Deus vai se fundir com o teu espírito.
Glória a Deus. Então, na medida que você se enche da palavra de Deus, essa palavra ela vai ser levada, né? Ela vai te levar a um conhecimento, entendeu? Ao conhecimento da palavra e o conhecimento, a fé e o conhecimento vão se fundir com o teu espírito. Eita, tremendo, né? Tremendo. Então você simplesmente passa a agir naquilo que você conhece. É por isso que vai haver uma segurança dentro de você. Entendeu? Então tem pessoas que dizem assim, ó, você nunca sabe o que Deus vai fazer. Entendeu? Mas você só pode saber se você conhecer o que ele diz na palavra dele. E se você sabe o que Deus vai fazer, ele vai fazer. Amém? E se você não sabe? Se você não sabe, ele não tem obrigação de fazer. Ele não tem obrigação de fazer por você. Então a fé, ela traz a você esse conhecimento. E quando nós sabemos que sabemos, entendeu? Não vai restar mais luta com a fé. Amém? Nem risco de dúvida. A fé, lembrando, a fé é a certeza das coisas que se espera, entendeu? A fé é a evidência das coisas que não são vistas. Glória a Deus. Uma vez que você vê isso claramente no seu espírito, entenda, uma vez que você vê isso claramente no seu espírito, então você vai agir de acordo com aquilo que você vê. Glória a Deus. Eita, então não vai mais ser uma questão de você falar simplesmente porque você ouviu o pastor pregar, simplesmente porque você leu na palavra, entendeu? Não, você vai agir porque agora você tem a convicção. Essa palavra, ela tem que se tornar você, ela tem que entrar dentro de você e se fundir com o teu espírito. Por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, que Deus nos deu um espírito novo. Amém? Um espírito proveniente dele. Amém? Para quê? Para que as coisas dele, as coisas que vêm do espírito dele, por meio da palavra dele, entrem em nosso espírito, nesse novo espírito, e faça com que a gente haja de acordo com a natureza dele. E alguém possa olhar para você e dizer assim, nossa, essa pessoa realmente está agindo de acordo com a palavra, entendeu? De acordo com o que Deus diz, entendeu? É algo desconhecido para mim e eu também vou crer. Você viu como você vai levar pessoas a esta mesma fé, entendeu? Então, existe muitas pessoas hoje que elas tentam levar outras pessoas à fé, mas isso não funciona. Por quê? Porque para você levar uma pessoa à fé que você já tem, essa fé ela tem que ser vinda da própria palavra de Deus. Amém? E essa fé vem depois de um conhecimento, de um entendimento da palavra de Deus. Para te levar a uma pessoa que tem certeza, que tem convicção, entendeu? E automaticamente você vai poder influenciar outros com essa mesma fé. Entendeu? Do contrário, aí nós vamos andar em círculo, entendeu? As pessoas vão voltar em nós e vão ver, fulano de tal diz que é crente, fulano de tal diz que serve a Deus, mas cadê, né? É igual como eu falo o ditado, né? Você mata a cobra e você tem que mostrar a cobra e o pau. Você matou a cobra. Glória a Deus, Deus abençoe. Fiquemos aqui com essa palavra maravilhosa que eu sei que falou o teu coração. Amém? Compartilhe o máximo do que você puder, tá bom? Com o maior número de pessoas, amém? Cada vez que você compartilha, que você dá um like aí, né? E você se inscreve também no canal, você vai estar colaborando com carinho com a obra de Deus.